todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos esse culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O culto de hoje é alusivo à história de 178 anos de nossa comunidade. Estamos hoje em nossa comunidade em Petrópolis celebrando a vida da nossa comunidade aqui nesta cidade. Por isso, saúdo com as palavras de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Queremos ouvir o primeiro hino da nossa celebração de hoje, anunciar as maravilhas do Senhor. Anunciar as maravilhas do Senhor é meu propósito por onde quer que eu for. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Se olho o céu, percebo logo a sua mão, olhando a terra vejo a sua criação. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. É sua mão que ergue o sol no amanhecer, coloca estrelas pelo céu no anoitecer. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Sua vontade faz o mar lhe obedecer, tudo que vive é uma ação do seu poder. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Mas a maior das maravilhas do Senhor foi ter me feito inteligente criador. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. Como são grandes as suas obras, maravilhosa a bondade do Senhor. E convido você a fazer a confissão de pecados a Deus neste momento. Eu faço a oração e você eleva seus pensamentos a Deus, pede perdão pelas vezes em que você errou na sua vida, pelas coisas boas que você também deixou de fazer. E eu também peço perdão na oração que irei fazer pelos erros também cometidos por nossa igreja ao longo de sua história. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, quando nós celebramos a nossa fé, nós não podemos deixar de chegar diante de Ti e pedir perdão pelos erros que nós cometemos. Nós, enquanto seres humanos e também como Tua igreja, não somos perfeitos como seres humanos, e a instituição da igreja que nós constituímos, por ser feita por seres humanos, por nós, também comete erros. Por isso olhamos para o passado e pedimos perdão pelos erros que cometemos como Tua igreja. E Te agradecemos, ó Deus, que Tua bondade é conosco através de Teu Filho Jesus Cristo, que perdoa a cada um de nós pessoalmente e também perdoa os erros que nós como igreja cometemos.
E te agradecemos que tu nos dás a cada manhã uma nova chance de seguir adiante. Ajuda-nos com o poder do teu Espírito Santo. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós agradecemos e pedimos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, Deus concede o seu perdão. E anuncio este perdão através das palavras de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este perdão anuncio em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, celebramos 178 anos de vida e história da nossa comunidade aqui em Petrópolis. Nossos antepassados que vieram a esta terra brasileira trouxeram em sua bagagem a Bíblia, o Inário, o Catecismo de Martim Lutero, e em 29 de agosto de 1845, 2 meses depois de haverem chegado a Petrópolis, fundaram a comunidade. Não suportaram ficar sem poder se reunir para te louvar, te adorar, ouvir tua palavra e ter comunhão com os irmãos e irmãs na fé. Te agradecemos pelo exemplo destes nossos antepassados. Te agradecemos por tudo que as gerações que nos antecederam puderam realizar e construir. E te pedimos, dá que nós possamos honrar a memória dos nossos antepassados, preservando o que nos legaram, principalmente o seu exemplo de fé. Que possamos ser sempre a tua igreja, fiel ao teu evangelho, fiéis aos princípios da reforma luterana, sendo exemplo de fé, de vida, de amor nesta nossa cidade. Caminha conosco, abençoa a nossa comunidade, abençoa nosso caminhar ao longo da história. Em nome de Cristo. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje. Somos gente que espera. Somos
de fazer a leitura bíblica do texto para hoje e gostaria de ler um texto que fala da presença de Deus na vida dos seres humanos, na vida daqueles que nele creem. E o texto bíblico que leio é o mais conhecido da Sagrada Escritura, com toda a certeza, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta a palavra de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, quando festeja mais um ano de sua existência. E com certeza, este salmo expressa o que Deus fez por nossa comunidade ao longo de todos estes anos. Levou a pastos verdejantes, guiou a comunidade pelo caminho da justiça, do amor. Houve, é claro, em toda esta trajetória, o vale da sombra da morte, as dificuldades que se apresentaram, mas nessas dificuldades Deus também amparou a nossa igreja, as pessoas que a construíram e que a preservaram. E a promessa da salvação é que também acompanhou todos esses nossos antepassados e é a que os manteve firme na fé. Que assim possamos também honrar a memória dos nossos antepassados, permanecendo firmes na fé e prosseguindo firmes em nossa comunidade, para que a palavra de Deus possa continuar a ser pregada, o nosso templo possa estar sempre de portas abertas, para que todos possam entrar e ouvir a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos em Cristo, o aniversário da comunidade que festejamos nesse ano de 2023 é de importância histórica especial. Depois de muitos anos, o nosso templo passa por um restauro completo da sua torre. Uma obra que a nossa geração de presbíteros e de membros deve sempre se lembrar e da qual deve se orgulhar. A mim como pastor e a vocês como membros desta comunidade, incomodava ver as pequenas árvores que estavam crescendo nas reentrâncias da torre, o ninho de vespas que estava ali na cruz, o estado geral deplorável em que a torre se encontrava. E agora, finalmente, estamos restaurando o nosso belo templo. E um fato precisa ser destacado e dito: tudo o que está sendo feito é com recursos próprios. Cada membro, cada um de vocês contribuiu com o que pôde e a obra está quase concluída. Restaurar este templo tem um significado que vai além da recuperação de um patrimônio que estava em degradação. O restauro nos mostra
demonstrar o amor dos nossos membros pela sua igreja, pela sua comunidade, onde a cada domingo é pregado o Evangelho. O restauro nos mostra que cada pessoa que faz parte da comunidade quer que este Evangelho continue a ser pregado e que a fé que nos foi legada pelos nossos antepassados não se perca no vazio do tempo, mas continue viva no coração de todos. E se olharmos para a história dos nossos antepassados aqui em Petrópolis, logo nos damos conta da importância que a fé, a importância que Deus tinha na vida destas pessoas. Os colonos alemães chegaram em 29 de junho de 1845 e em 29 de agosto foi o primeiro culto evangélico. O livro Fragmentos Históricos, na sua página 48, diz: foi então que em 29 de agosto se realizou, num salão do quartel, o primeiro culto, dando com isto início oficial dos trabalhos eclesiásticos na comunidade evangélica de Petrópolis. Este serviço foi levado ao conhecimento do presidente da província por Keller, em 30 de agosto de 1845, com as seguintes palavras: dou parte a Vossa Excelência, que ontem celebrou aqui o serviço divino, o reverendíssimo cura da Igreja Evangélica Germânica do Rio de Janeiro, o doutor Frederico Avé Lallemand. Depois do serviço, procedeu ao casamento de 8 casais de colonos. Abençoou-se o cemitério protestante petropolitano. Todos esses atos religiosos foram praticados e presenciados com o maior acatamento pelos colonos. O reverendíssimo cura combinou-se comigo de vir de 3 em 3 semanas e estar 3 ou 4 dias a fim de ter tempo de exercer o sagrado ministério e, simultaneamente, ensinar a religião cristã aos meninos. E do livro A História da Nossa Comunidade, em seus 160 anos, na página 7 e 8, está escrito: no seu livro Erinnerung an Brasilien, o próprio pastor Frederico Avé Lallemand descreve pormenorizadamente a sua viagem a Petrópolis, dizendo que celebrou o culto divino no dia 29 de agosto de 1845. Com a celebração deste culto, estava de fato fundada a comunidade evangélica de Petrópolis. Nem 2 meses haviam se passado e os nossos antepassados já estavam fundando a comunidade. Isto porque eles não podiam conceber uma vida sem Deus, sem a igreja, sem a sua comunidade, sem culto, sem ouvir a palavra de Deus, sem ter como celebrar a sua fé. Como ainda não havia templo, os primeiros cultos, tanto os cultos católicos como evangélicos, foram celebrados no mesmo salão dos denominados quartéis provinciais, onde também funcionavam as outras dependências da diretoria da colônia, uma das escolas, a enfermaria e a prisão. Mais tarde, reuniu-se a comunidade evangélica de Petrópolis no engenho de Serrar e na sala da escola nos quartéis provinciais, que era do professor Pedro Jacob. Esse professor, na falta de pastor, não só ensinava a religião evangélica às crianças, como também celebrava em sua escola
cultos de leitura. Mesmo não podendo construir o seu templo com torre e sinos, pois a lei do império impedia que os templos que não fossem católicos tivessem torre e sinos, nossos antepassados se lançaram na construção deste nosso templo, que ficou inicialmente sem torre, assim como vemos na imagem aqui ao lado. Templo que foi assim inaugurado em 24 de maio de 1863 e que permanece até hoje. A igreja, edificada e dedicada ao serviço de Deus em 1863, era simples. Não possuía torre, nem sinos, faltava até o forro. Contudo, a geração posterior àquela que construíra a igreja mostrou-se digna dos antepassados, pois para o 30º aniversário conseguiu preparar a igreja, introduzindo muitos melhoramentos. Com a proclamação da República, em 1889, os nossos antepassados logo se lançaram à construção da torre, colocação dos sinos, cujo término foi em 21 de junho de 1903, como podemos ver na fotografia aqui ao lado. Tudo o que foi vivido e construído em nossa comunidade mostra a importância da palavra de Deus na vida dos nossos antepassados, como disse há pouco. E quero citar 2 exemplos da importância de Deus na vida dos nossos antepassados. Esses exemplos estão em 2 textos da história da nossa comunidade. O primeiro exemplo vem do livro Fragmentos Históricos, a página 50, e diz: esta fazenda apenas tinha uma casa. Acomodam-se os que chegam em barracas, enquanto se lhes fazem casas e se derribam matos virgens para fazer o terraplano em que se devem edificar. A falta de uma boa estrada, a diferença de viver e de víveres, a falta de conhecimento da língua do país e 1000 outras causas que longo seria enumerar, seriam todas e cada uma bastante para fazer desanimar os meus alemães, a não ser ter vindo em meu socorro o senhor Avé Lallemand, que, exortando-os com a eloquência dos evangelhos, os tem feito sobrepujar as dificuldades e, corajosos, vencem as dificuldades que se opõem ao seu estabelecimento. Não fosse a fé, como está descrito neste texto, os nossos colonos teriam tido muito mais dificuldades e talvez não teriam conseguido tanto êxito ao se estabelecer em Petrópolis. O segundo exemplo vem do pastorado do Dr. Hermann Borchardt, que veio em 1870 para Petrópolis, que consta também no livro Fragmentos Históricos, na página 76, e que diz: o pastor Hermann Borchardt não exigia nada dos outros que de si mesmo não esperasse. Os deveres dos paroquianos não eram diferentes dos do seu pároco, do seu pastor. Enquanto ele se prontificou a intensificar e aprofundar o seu serviço pastoral, ele instalou a escola dominical aos domingos à tarde e esperava de seus membros o respeito mútuo e maior amor pela causa da igreja. Irmãos em Cristo, o nosso tempo é o marco visível da nossa fé, da importância
de Deus na vida dos nossos antepassados e da nossa vida. Precisamos valorizar cada vez mais essa fé. Isto se faz vindo à igreja, no culto, celebrando com irmãos e irmãs a fé, participando dos nossos grupos de trabalho e estudo em nossa igreja, os pais trazendo as crianças ao culto das crianças, ao ensino confirmatório, aos jovens participando do grupo de jovens, e mais tarde os adultos vindo nos grupos de casais, aos estudos bíblicos, e depois, quando a idade já mais avançada vem, participando também da nossa tarde da feliz idade. A nossa igreja é uma igreja para toda a vida, para todas as idades. Há a oportunidade de celebrar a fé, de estreitar laços de amizade com aqueles que professam a mesma fé. Nossos antepassados nos legaram este exemplo de vida e de fé. Cabe a nós honrar este legado para sermos dignos do nome de cristãos de confissão luterana em Petrópolis. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração de hoje: Qual barco singra pelo mar? Pelo
Eternidade o alvo é que indica a direção. Se lentidão nos atacar e medo nos assaltar, e rumo igual amigos há que auxílio vem prestar. Coragem isto nos dará, fraquezas vencerá. O alvo prometido enfim, o barco chegará. Guia no Senhor, ampara no Senhor, os sentidos da solta temos solidão. O guia no Senhor. E quero convidar você a fazer a profissão de fé de todos os cristãos na face da terra. E fazendo esta profissão de fé hoje, quando lembramos o aniversário da nossa comunidade, nós queremos dizer: obrigado, Deus, pela firmeza de fé dos nossos antepassados. Ajuda-nos, Deus, a permanecer firmes nesta fé que nos foi legada. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para orarmos ao nosso Deus. Eu faço a oração e após a oração convido a você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, rumo ao futuro nós caminhamos e deixamos pegadas em nosso caminhar, que possam ser pegadas de fé, de amor, de esperança, conforme teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Afasta o medo e dá coragem para que a nossa igreja continue a ser o lugar onde o Evangelho é pregado de maneira pura e os sacramentos são ministrados corretamente. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para encerrar o nosso culto, eu invoco sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E olhando para o futuro, queremos encerrar a celebração de hoje pedindo que o Espírito Santo de Deus sempre nos oriente. E queremos fazê-lo ouvindo o último hino da celebração de hoje, Espírito Santo de Deus.